voltamos com outros elementos e nós tivemos uma baixa na nossa equipe. Agora o Dieguinho teve que sair correndo para... aquelas funções que você já sabe da sua banda, em turnê mundial e aquela coisa toda. O Elias fez um desenho para substituí-lo. Agora a gente vai ver na câmera, tá ali. Um cachorrinho, pra não algo... ficar poltrona vazia. Isso aí. O linguicinha que aparece nas minhas charges seguidas. O famoso linguicinha, que eu queria perguntar desde quando que ele existe, que tu usa ele em várias charges, né? Como se fosse um personagem. Que eu me lembre, eu fiz um livrinho infantil numa dessas feiras do livro daqui de Santa Maria, e eu fiz uma feira chamada Fábulas de Elias. Ali eu me lembrei a desenhar, foi o primeiro livro. Desenhei um monte de historinha, pequenininhas, eu queria desenhar. Era uma história, desculpa, eu não tive acesso, mas são historinhas em quadrinhos? Não, histórias e ilustração. História e ilustração, assim, como um livro infantil normalmente é. Só que eu não sou escritor, né, gente? Então eu fiz micro-histórias, que eu chamo. Eu tinha uma que tem uma linha só, por exemplo. Eu queria desenhar muito. Então eu fazia as historinhas como pretexto para ilustrar. E uma delas é sobre o cachorro linguiça. E ali, a partir dali, as crianças, quando eu ia em escolas com o livro, elas ilustravam aquela ali. Era sempre a do cachorro. E eu disse, pô, nada como um bicho que é doméstico, do convívio. Sim. Eu fiz com bichos da mata, bichos de outros países, raposas, que ninguém deu bola. Eles gostavam do cachorrinho. Aí eu comecei a colocar em charge o cachorrinho. Por isso que de vez em quando aparece uma dupla de cachorrinho conversando. E quase sempre é esse compridinho. E retornando lá no assunto que o Diego deixou lá no primeiro bloco, nosso amigo. A questão da criação, o processo criativo, porque você já disse que faz esse pequeno livrinho, você daí depois começou a fazer isso mais intensamente numa juventude e depois, sem querer, acabou indo para o jornal, mais ou menos essa história. Na verdade, assim, quando eu tinha os meus 20 e poucos anos, eu peguei uma pasta com desenhos e fui no jornal A Razão, na época, era o único jornal aqui, e eu fui lá e o diretor do jornal me deu a maior força. Ele disse, eu gosto disso, eu quero um chargista aqui. Só que ali tinha ilustração, tinha desenho da minha mãe, tinha desenho dos meus irmãos, tudo. Desenho de observação junto com quadrinhos, junto com o charge, tudo junto. Aí eu comecei fiz um teste lá. E fui aprovado. Foi meu primeiro emprego como chargista. Aí logo depois eu fiz comunicação visual, que hoje é o desenho industrial, lá na universidade, na Federal. E acabei entrando em agência em função disso, como diretor de arte e ilustrador. Quer dizer, os caminhos são duros para um desenhista de quadrinhos no interior do estado, entende? Tu acaba sendo ilustrador em agência. Tu acaba fazendo tira ou charge em jornal. Tu faz de tudo, morando no interior, numa cidade que não, por tradição, não apoia quadrinhos e tal. Tu acaba fazendo tudo menos história em quadrinho, revista em quadrinho, que é uma coisa difícil de fazer, de achar patrocínio, incentivadores. Falando em história em quadrinhos, nós temos mais um elemento surpresa no programa de hoje, que é sobre quadrinhos, a gente vai ver o que rolou. Eu gosto muito de história em quadrinhos desde o tempo de menino e escrevi muito sobre o faroeste. Agora entrei na temática nacional e gosto muito de escrever e tiro ideia do cotidiano. Às vezes um acontecimento me dá uma ideia para escrever. E eu escrevo sobre aventuras, algumas, até tento ser um pouco assim, meio profetizar as coisas nas revistas. E estou começando a escrever humor através das tiras. Que tenho escrito tiras para uma menina que publica no jornal Letra Santiaguense. Mas gosto muito mesmo da história de aventura. Nós criamos eu digo nós, mas é um desenhista de Cruz Alta que criou uma polícia fictícia com o nome de Brigada das Selvas. E eu escrevi muitas histórias para a Brigada das Selvas que foram desenhadas e publicadas na revista Historieta de Porto Alegre, que parou de circular porque morreu o editor. E muitas das minhas histórias foram publicadas também em fanzines. Mas agora eu estou mais dentro do Quadrinhos S.A., que eu procuro sempre estar presente e escrever. E tenho as minhas ideias, assim, às vezes estou parado pensando, me surge uma ideia e eu vou lá e escrevo. Eu faço primeiro tudo corrido, tipo fosse um argumento, e depois vou quadrinizando, botando quadrinho por quadrinho.
então vimos aí o depoimento que falou um pouco dessa questão de criação dele, que ele... E é assim que funciona essa questão, né, de criação. Eu já te perguntei, mas eu queria que tu falasse um pouco mais, porque eu quase nunca fico muito satisfeito com essas questões. Sim.